Bem-vindos, muito bem-vindos de volta a mais um episódio do podcast onde a gente discute todas as estratégias para você se tornar um estudante atleta nos Estados Unidos. E eu tenho novamente o prazer, como acredito que vai ter o prazer e a honra de apresentar os 48 podcasts desse ano que a gente tem condições de fazer. Então, meu nome é Daniel Torelli, uma boa noite. Hoje a gravação é noturna. Noturna. Hoje é na madrugada carioca e paulista. É isso aí, tudo bem, PH? Tudo certo, bem-vindos de volta aí ao nosso podcast. Já estamos aí no episódio número 12, como o Daniel falou, temos aí mais muitos pela frente, com bastante conteúdo, então não esqueçam de ativar o sininho no YouTube, dar o like, compartilhar com os amigos, se você estiver no Spotify, salva na biblioteca aí, compartilha com os amigos também, que tem conteúdo muito interessante que a gente vai falar hoje aqui. E, mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui apresentando esse podcast para ajudar no sonho de vários estudantes atletas aí que têm o objetivo de jogar e estudar nos Estados Unidos. É isso aí, então vamos começar, vamos logo direto para o assunto. Como você bem lembrou, acho que é o episódio número 12, então estamos no 12, começou e está valendo, PH. Assunto hoje é um assunto muito, eu posso dizer até que eu fico muito confuso ainda com algumas coisas, né? Então eu vou te fazer duas perguntas iniciais. A primeira é a seguinte: é possível viajar para os Estados Unidos sem saber nada de inglês e mesmo assim se tornar um estudante atleta nos Estados Unidos, seja na high school ou na faculdade? Sim, Daniel, é possível, eu sou a prova viva de que isso é possível. Recapitulando aí um pouco da minha história, quando eu fiz a prova do TOEFL, eu tirei menos de 30 pontos. Isso significa que é a mesma coisa que não ter feito, né? Muita gente está perguntando, mas você fez o TOEFL, então você pode ir para uma faculdade nos Estados Unidos. Não tirar 30 é a mesma coisa que não fazer o TOEFL, tá? Então é totalmente possível você jogar e estudar nos Estados Unidos sem o TOEFL, com uma nota baixa de TOEFL, o que significa que você não tem o domínio da língua americana, tá? Mas você precisa entender se essa high school e se essa faculdade permitem que você jogue se você estiver cursando aulas de inglês, que a gente vai falar aqui agora no caso do ESL. Mas, respondendo a sua pergunta, é totalmente possível, dependendo da instituição de ensino, você jogar e estudar, mesmo que você não tenha o domínio ou nada de fluência na língua americana. Beleza, então você citou o TOEFL. Para quem ainda não assistiu, acredito que no episódio anterior, ou há dois episódios, nós tratamos sobre essa prova, né, que te dá um leque maior para você conseguir oportunidades em universidades. E então, PH, se a universidade não solicita, assim, logo de entrada, não é uma obrigação ter a nota do TOEFL, eu acredito, então, que você deveria escolher por uma universidade que tenha o curso de ESL, que é o English as a Second Language. Então, o assunto de hoje é sobre ESL. Eu gostaria de perguntar para você, então, o que é isso? O que é o ESL, então? O ESL, Daniel, nada mais é do que um curso de inglês, né? Como se a gente estivesse aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o Brás, a cultura inglesa, o IBEU. Em São Paulo, acredito que tem a cultura inglesa também. Alguns cursos onde você faz o inglês para aprendizado da língua. O nome já diz, inglês segunda língua, né? Não é a língua mãe, não é a língua que você fala. Então, o aprendizado do inglês. E é o que muita gente, né, muito estudante atleta faz, ao invés de aprender o inglês no Brasil, aprende-se o inglês nos Estados Unidos, e algumas faculdades ela possibilita que você jogue e estude fazendo o ESL e não fazendo o College Credit, que é uma aula de escola, no caso de faculdade. Então, o inglês as a second language nada mais é do que um curso de inglês, como se você estivesse fazendo nos Estados Unidos ao invés de estar fazendo no Brasil. Legal, então desculpa até te interromper, que eu estava te fazendo sinal aí, porque essa era uma pergunta que eu ia fazer depois. Que tipo de matérias você estuda? Então você não estuda nenhuma matéria. Você vai estudar inglês, não tem matérias matemática, português e etc, né? Exatamente. Você vai ao aprendizado da língua, né? Você vai ter aulas de leitura,
vai ter aula de speaking, que é a parte da fala, vai ter aula de listening e vai ter aula de writing, né? Como se você estivesse estudando todas as áreas da língua, as 4 áreas da língua americana. Então, você não vai cursar matemática, não vai cursar marketing, business, economia. English as a second language nada mais é do que aulas de inglês para você adquirir a fluência e o aprendizado da língua americana. Então, você está longe ainda de cursar qualquer coisa relacionada à faculdade. E quanto tempo de duração tem um curso de ESL, se é que tem um tempo de duração? Funciona dessa forma? Funciona dessa maneira? Como é que é? Se você for cursar um English as Second Language, né, um ESL dentro de uma universidade, dentro de uma junior college, muito provavelmente, e você depois quiser entrar para a faculdade, você primeiro vai fazer um teste de nivelamento, né, que eles chamam de placement test, para saber em que nível de inglês você está. Tá? Então, o que acontece? Né? Mesmo que você faça o TOEFL, a prova do TOEFL, no caso, você precisa, ao chegar numa junior college, fazer essa prova de nivelamento. A partir dessa prova de nivelamento, você vai ser determinado nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. E aí existem, cada escola geralmente tem 5, 6 níveis de inglês, na second language, e você vai subindo isso. Então, quanto mais fraco no inglês você chegar, mais você vai ter que cursar English as a Second Language, ESL Classes, como eles chamam, até você migrar do ESL para o College Credit, que são aulas de universidade. Então, o que a gente defende muito aqui na nossa comunidade, né, é que você não pode se dar ao luxo de embarcar sem 0 de inglês, porque tem a questão de elegibilidade, né, a questão de que você só pode jogar 4 anos e o English as a Second Language, você não está cursando a faculdade. Então, tem uma série de armadilhas que o estudante atleta precisa saber antes de embarcar para os Estados Unidos com 0 de inglês. Tá? Então, eu tive que sofrer isso na pele quando eu fui para os Estados Unidos. Eu aprendi por conta própria, não tive ninguém me falando isso, mas eu tive que acelerar muito o processo, tá? Porque eu acreditava que fazendo o English ESL Classes, eu estava cursando uma universidade. E muito pelo contrário, você está apenas cursando o idioma, né, aprendendo o idioma da língua americana. E existe algum custo? Eu quando vou fazer o ESL, eu pago pela faculdade, como se já estivesse entrando na faculdade, ou os custos e os valores do ESL ele é diferente? Eu acredito que os valores devam variar de faculdade a faculdade, mas você poderia ter uma ideia, dizer sobre uma média, ou se não, se é muito caro, se é barato, algo assim? Geralmente você paga por créditos, né? E geralmente os valores do ESL são os mesmos dos valores do crédito de uma universidade. Então, você está gastando um grande dinheiro aí, né? Porque o que acontece? Se você já tivesse com um inglês bom, tá? Você já poderia chegar nos Estados Unidos pagando a mesma quantia e estar cursando aulas de universidade. Só que você vai ter que fazer ESL Classes. Então, geralmente, é um custo de um crédito, e ele vai variar de estado para estado. O custo de um crédito, por exemplo, na Califórnia, ele vai variar aí de 250 a 280. Então, cada aula pode custar entre 800 a $1.000, porque um crédito, 3 créditos equivalem a uma aula. Tá? Então, se você multiplicar esses 250 e $300 por 3, dá 800, $900 cada aula. Né? Então, é um custo elevado. Então, você tem que realmente entender se vale a pena você ir para os Estados Unidos para fazer ESL ou não. Mas, para isso, você precisa ter um inteiro aprendizado sobre como funciona, o que você vai ganhar, o que você vai perder se você optar em embarcar para os Estados Unidos para fazer ESL ou se você esperar no Brasil para fazer a prova do TOEFL, evoluir na parte do inglês para depois embarcar para os Estados Unidos. E onde que eu posso fazer esse curso? Porque eu posso fazer somente na faculdade que eu for estudar, eu posso fazer numa outra escola e depois ir para a faculdade. Como é que funciona? A faculdade aceitaria isso, caso tenha para fazer fora da faculdade? Então, o que diz? Né? Tem casos e casos, tá, Daniel? Existem algumas escolas que aceitam. Você, por exemplo, fez 2 anos de ESL, não numa faculdade, mas num curso de idiomas nos Estados Unidos. Tá? Você fez inglês nos Estados Unidos. Tem faculdade que, de repente, aceita.
Mas a grande maioria das vezes você tem que passar pelo TOEFL, você tem que passar pelo SAT. E o que muita gente faz, vai para os Estados Unidos, acelera o processo de aprendizado numa ESL fora de uma universidade, faz a prova do TOEFL e depois entra numa universidade já com a nota, sem precisar passar pelo ESL da própria universidade. Tá? E aí você tem esses cursos de idioma, você vai num curso de inglês nos Estados Unidos, ele consegue emitir o visto de estudante para você, você fica de forma legal, estudando lá a carga horária mínima que você tem como estudante, tá? Faz aí um grande processo de aprendizado, depois faz a prova do TOEFL e tenta entrar numa universidade para estudar e jogar o esporte aí que você deseja praticar. Então, é totalmente possível. Você tem duas opções: fazer fora da universidade ou fazer dentro da universidade esse ESL. Geralmente, 99,9% das vezes, você consegue um custo mais barato fora da universidade para fazer esse ESL. Show. Agora um assunto, duas perguntas que eu gosto de entrar em conflito com o pessoal do intercâmbio esportivo, né? Que minha experiência é mais na parte só do intercâmbio, vamos dizer assim, cultural, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre os pontos positivos e negativos de se fazer o ESL. Eu sei que para o estudante que está interessado em jogar e praticar um esporte que tanto ama, seja o futebol, o basquete, o voleibol, pode ser que atrapalhe de uma forma ou outra. Então, por isso eu queria ver a sua opinião sobre esses dois lados, os pontos positivos em primeiro e depois os pontos negativos, se é que tem. Eu só sou a favor de fazer inglês nos Estados Unidos para aqueles que, por exemplo, eu fazer o inglês nos Estados Unidos não vai mudar em nada o meu orçamento para a minha faculdade. Tá? Então, por exemplo, se eu sou um jovem que eu estou fazendo um planejamento antecipado da minha viagem para os Estados Unidos, e eu estou separando aquele dinheiro destinando para a universidade, e eu ir para os Estados Unidos para fazer o curso de inglês e acelerar, isso vai fazer falta para mim, eu prefiro que esse jovem fique no Brasil e construa, né, o background dele de inglês, o aprendizado dele de inglês aqui. Tá? Se não, eu concordo que vá para os Estados Unidos, acelera assim o aprendizado. Falando isso primeiro fora da faculdade, tá, Daniel? O inglês fora da faculdade. Não iria para regiões das costas, tanto da Flórida como da Califórnia. A gente sabe que a comunidade brasileira é muito forte. Iria sim para o interior, onde eu consegui o meu, vamos dizer assim, o meu nível de inglês, né? Eu construí ali no interior de Nova York, tá? Então, para aqueles que não vai fazer diferença financeiramente falando, faz 6 meses, 3 meses, 1 ano de inglês nos Estados Unidos, atinge ali a fluência, faz a prova do TOEFL e já volta tranquilo, tá? Agora, o maior erro que um estudante atleta pode cometer, tirando essa parte do investimento, é ir para os Estados Unidos para fazer ESL jogar, tá? Por quê? Você tem 4 anos para disputar o esporte. Vamos pegar aqui o exemplo do futebol. Eu tenho 4 anos para jogar, né? E eu tenho que me formar em, no máximo, 10 semestres. Tá? Então, são 5 anos. A partir do momento que eu estou fazendo o ESL, eu fiz 1 ano de ESL e joguei, então eu tenho 3 anos, né? Eu tenho 3 anos e preciso de 4 anos para me formar no mínimo. Ou seja, existe uma incompatibilidade aí. Eu tenho 3 anos para jogar, né? E eu tenho 4 anos para me formar. Quem é que vai custear esse último ano se eu não conseguir aí com o treinador uma negociação, um desconto, enfim, uma bolsa, né? Como é que vai funcionar isso? Você vai custear? Você vai trabalhar? Você vai virar auxiliar técnico? Como é que vai funcionar? Então, assim, eu fiz isso, mas eu fiz porque eu não sabia. E aí, o que eu fiz? Eu acelerei, tá? E apliquei para um ano de redshirt, que é um ano sem jogar, para eu igualar o número de anos de faculdade que eu tinha com anos de esporte, no caso do futebol que eu tinha. Então, o maior erro do estudante atleta é para os Estados Unidos fazer o ESL jogando, sem saber os prejuízos que isso pode gerar a longo prazo para ele. Se ele está ciente disso, e ele está ciente que ele vai ter que ficar 1 ano de redshirt,
para aqueles que não sabem, o redshirt, você ficar um ano sem jogar, só treinando, para igualar isso de alguma forma, tranquilo. Agora, para aqueles que não sabem dessa informação e vão achando que estão fazendo a faculdade já e estão jogando, isso pode custar muito caro no final, e caro que eu digo, inclusive, dinheiro, né? Então, tem que haver, sim, um planejamento com relação a isso. Então, a minha ideia é que se o cara realmente tiver condições financeiras de fazer um intercâmbio de 3 a 1 ano, 3 meses a 1 ano nos Estados Unidos, fora da universidade, fazendo um ESL, maravilha. Ou até próprio dentro da universidade mesmo, mas sem jogar. E aí volta para o Brasil, para tirar o visto de estudante. E aqueles que querem fazer ESL jogando, muito cuidado, porque isso pode custar muito caro, pode custar muito dinheiro, e pode arruinar aí o seu planejamento, dependendo de como você se organizou para a realização desse sonho. Interessante. E por mais que eu já ouvi, por isso que eu fiz a pergunta, você falando sobre esse tópico muitas vezes nas redes sociais, no teu canal, e é engraçado que eu não sei se os treinadores fazem isso, né? Mas a gente tem muitas pessoas que nos seguem e aí acabam falando, pô, PH, tô indo agora para os Estados Unidos porque a faculdade, o treinador falou que eu não preciso ter o TOEFL. E eu tô indo para lá, então, pô, eu não vou ter o TOEFL, blá, 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 mas, pô, e aí? Que faculdade é essa? Que ele não vai ter, então, nem TOEFL, nem SAT, nem nada. E mesmo eles nos ouvindo, te ouvindo diariamente falando sobre isso, com certeza acho que eles vão cair, então, no ESL lá, né? 99,9% das vezes eles vão cair no ESL, né? Eles vão fazer o placement test, que é esse teste de nivelamento na chegada, e aí vão ser destinados para um programa de English Second Language. E aí, Daniel, aquilo que a gente falou, muitos batem e voltam. Por quê? O planejamento não foi aquele. Ele está gastando o dinheiro dele de universidade que ele planejou em curso de inglês. Tá? Então, tem que haver, sim, um grande planejamento com relação a isso, e mais do que isso, ele tem que se informar sobre os perigos, né? Pode ser até a capa aí do tema de hoje, os perigos do ESL, né? Porque realmente é muito perigoso, dependendo do tamanho do seu planejamento, financeiramente falando. Eu vi inúmeros casos de atletas que ficaram 2 anos fazendo ESL, né? E os pais vieram procurar a gente, né? No caso eu, e não sabia que o filho não estava cursando. E eu falei, cara, o seu filho está cursando aula de inglês dentro da universidade. Ele não fez ainda uma aula de faculdade. Ah, porque isso não estava no planejamento, isso não estava naquilo. Então, galera, se informem, pesquisem. Está aí o podcast para vocês escutarem, porque é realmente muito perigoso. O ESL é aquele negócio, eu vou para os Estados Unidos, né? Eu vou jogar nos Estados Unidos, vou estudar nos Estados Unidos, mas pera lá. Esse foi o meu pensamento também. Foi indo para os Estados Unidos, vou morar em Nova York, vou jogar em Nova York, falei, pô, vou botar no meu Instagram que eu sou o cara. E aí, chegando lá, eu fui ver conhecer os perigos do ESL, que realmente, se eu não tivesse me informado na minha chegada, tá? E foi sem querer que eu descobri. Porque eu já cheguei, falei assim, eu quero ficar muito pouco tempo nessa faculdade, eu quero transferir, porque era muito frio. Aí, depois do primeiro semestre, eu falei, olha, queria ver o que a gente transfere aqui. E meu advisor falou, você não transfere nada porque você está fazendo aula de inglês dentro da universidade. Eu só tinha aula com coreano, chinês e japonês. Entendeu? Então, realmente tem que tomar muito cuidado com esse ESL, por mais que seja um caminho muito mais curto para a realização do sonho do estudante atleta, ele pode ser muito mais perigoso e com muito mais obstáculos do que, de repente, você ficar um pouquinho mais tempo dedicando aí a prova do TOEFL e do SAT. Legal. E só reforçando, então, você tinha comentado que existe, então, um level, né, um nível que você precisa atingir, e aí atingindo esse nível, dependendo de qual faculdade você estiver ou do local que você estiver realizando o ESL, aí você, então, teria condições de começar a faculdade, a cursar a faculdade, iniciar os créditos universitários, né? E aí, é necessário realizar a prova do TOEFL e do SAT depois de passar pelo ESL? Como é que funciona? Não, geralmente é o seguinte, se você fizer a prova, se você fizer o ESL fora da faculdade, você precisa fazer, tá? Se você fizer o ESL dentro da própria universidade, automaticamente você migra, se você realmente quiser entrar no college. E aí o que acontece, Daniel? O que diz, até porque que o Junior College é interessante, no meu caso, para vocês entenderem.
Eu fiz o TOEFL, eu tirei 27, não tirei nem 30. Fiz os 6 meses de Excel, depois já migrei para a faculdade no segundo semestre. E ao sair dali, tá? No segundo ano, né? Eu não precisei fazer nem TOEFL nem SAT. Porque depois que você faz um ano de Junior College, de aulas de crédito de universidade, realmente, você tira o TOEFL e o SAT da sua vida. A faculdade em que você vai fazer a transferência, ela não solicita. Pegar todas 100%? Não, mas a grande maioria delas. Tá? Então, dependendo das aulas que você pegou no Junior College, dependendo se você fez um ano realmente de créditos transferíveis dentro da Junior College, depois vai para uma universidade, você tira o TOEFL e o SAT da sua vida. Então, isso é tudo muito... por exemplo, estou fazendo o ESL, acabei o ESL, migro para a faculdade, tá? Direto. Se você estiver na mesma faculdade, você não precisa fazer a prova, geralmente, do TOEFL. E aí, depois de um ano de Junior College, fazendo aulas transferíveis, você tira o SAT e o TOEFL da sua vida também, tá? Então, é uma coisa bem interessante para eles pensarem. Eles têm que entender como é que funciona todo esse planejamento, para eles saberem realmente se vale a pena fazer o ESL jogando, se vale a pena fazer o ESL por fora da faculdade, se vale a pena fazer o ESL dentro da faculdade sem jogar também. Então, por isso que cada um tem que entender a sua realidade. E muito disso vai da questão financeira de cada família também. Legal, bem esclarecedor. Não sei se você tem algum outro ponto que você queira trazer, se foi tudo meio abordado, não sei. Com relação ao ESL, as dicas que eu dou, né, é que converse, tá? Converse com o treinador, peça para ele te explicar como é que vai funcionar esse ESL, essa proposta que a gente fala, não tirei o TOEFL. Treinador, como é que vai funcionar? Eu vou precisar fazer um placement test? Porque às vezes, Daniel, o que acontece? O cara é muito bom no inglês, o treinador já deu uma proposta para ele, não precisa de TOEFL na faculdade, tá? O treinador vai chegar, você vai falar para o treinador o seguinte, treinador, eu vou fazer ESL ou eu vou para direto para college credits, né? Vai ter alguma prova que vai ser um divisor de águas para isso acontecer? Perguntem. Porque às vezes você pode economizar os $215 da prova do TOEFL e fazer a prova de nivelamento ao chegar lá. Entendeu? Então, acho que tem que ser tudo muito bem orquestrado, faz parte do planejamento de vocês. Quando eu falo que a palavra planejamento é uma palavra muito forte, é justamente por isso. Essa conversa com o treinador pode te economizar $215 de TOEFL. Tá? Então, você tem que conversar com o treinador para saber, por exemplo, tem escola que você, hoje, tem escola que já aceita o Duolingo, né, que é aquele aplicativo, não tem uma prova agora do Duolingo que você faz, tá? Que você tem que fazer sozinho, que serve aí, não é um TOEFL, mas muitas Junior College já estão aceitando, entendeu? E aí vocês pensarem, pô, vale a pena eu fazer o ESL? Né? Vale a pena, será que o treinador me quer, por exemplo, uma situação bem interessante que aconteceu com um atleta nosso, foi o seguinte, treinador, é o seguinte, eu vou fazer a prova de nivelamento, tá? Se eu cair no ESL, eu não quero jogar a primeira temporada. Se eu cair para college, eu jogo. Por quê? Ele já está pensando a longo prazo. Porque ele já teve essa informação antes dele embarcar. Ele sabe que se ele fazer ESL jogando, isso pode custar bastante para ele. Então, é tudo em cima de planejamento. E o treinador pode te responder todas essas perguntas. Por que a gente não pode bater na tecla de que isso vai acontecer? Porque cada faculdade tem uma política diferente. Tem faculdade que tem a prova de nivelamento, tem faculdade que não tem a prova de nivelamento. Tem faculdade com SAT, você não precisa fazer nem TOEFL, nem prova de nivelamento. Entendeu? Então, cada faculdade tem uma política diferente. Então, o ESL ele pode ser muito interessante para uns tipos de estudantes atletas e muito perigoso para outros tipos de estudantes atletas. Então, é realmente pensar aí, entender qual é a sua situação real hoje, né? E como essa escola se comporta na questão de política de English as a Second Language e também de política para saber se você vai cair para a escola de credits. E eu acho que não tem muito mistério. A partir do momento que eles entendem isso, como tudo funciona,
é vida normal, vida que segue, mas o que não pode é achar que, recebi uma proposta de ESL, vou jogar, vou ficar estudando inglês, porque não vai te levar a lugar nenhum. Tá? A não ser que esse estudante atleta queira somente ter a experiência de jogar fazendo um curso de inglês, mas não conte com uma faculdade. Pode ser o caso de alguns também. Pedro, PH, eu posso jogar, quero fazer um curso de inglês jogando. Vai para uma Dinopolite que permita isso, você fazer isso. A minha permitia, por exemplo. Eu fazia o curso de inglês, o ESL, tem que ter 12 créditos e jogar. O cara fica ali 1, 2 anos, teve a experiência de um estudante atleta, não de universidade, mas com um curso de inglês, e volta para o Brasil. Tá? Então, é entender o momento de cada um. Eu acho que isso que eles têm que fazer, esse planejamento que eles têm que fazer, e depois disso, conversar com o treinador para saber qual é o melhor planejamento baseado na política acadêmica de cada instituição de ensino. PH, muito obrigado. Eu sei que você acabou de chegar do teu escritório da EA Sports hoje, aí, onde você faz todo esse trabalho e esse acompanhamento aí no físico, né, individual com cada aluno. E eu sei também que em exatos 11 minutos você tem a sua assessoria online, ainda parou para me receber aqui para a gente fazer o podcast. Então, cara, valeu mesmo. Eu sei que você está cansado aí, mas obrigado. Não, o prazer estar aqui mais uma vez. Eu acho que esse assunto aí foi uma grande dificuldade que eu tive, então foi muito legal você ter trazido esse tópico, porque é uma pedra no sapato de muita gente que não conhece como funciona. Até os próprios meninos hoje da comunidade aí, do Instagram, falam, tô aqui fazendo ESL, tô aqui fazendo isso, como é que funciona? Por quê? Foi fazer ESL achando que ia fazer uma faculdade e acabou não tendo esse planejamento, não sabia como é que funcionava. Então está custando um dinheiro que eles não imaginavam. Né? Então é um aprendizado muito legal ter mais um podcast aí, número 12, rumo aos 48 no ano. Vamos que vamos. E hoje a aula da assessoria online, a gente vai falar tudo sobre prospecção de bolsa e vídeo de melhores momentos. Então estou empolgado também. E vamos que vamos. Né? Ajudando aí Estou com sede aí por novas histórias de estudantes atletas que estão para embarcar e tenho certeza que a gente está ajudando cada vez mais jovens se tornarem atletas ou estudantes, uma transformação para estudantes atletas de sucesso de alto nível nos Estados Unidos. Então, mais uma vez, um prazer aí estar com todos vocês. Não esqueçam de dar aquela moral no Instagram e no Spotify para a gente continuar bombando aí nas redes sociais e na internet. Obrigado por tudo aí mais uma vez. É isso aí, muito obrigado. Eu te vejo no próximo episódio, assim como vejo você também no próximo episódio, número 13 do nosso podcast. Um abraço, valeu, fui! Valeu, galera, um grande abraço, boa noite a todos.